Quais são suas expectativas sobrenaturais para o filme A Ressurreição de Cristo? Paixão de Cristo 2, A Ressurreição. Deixa aí nos comentários para conferirmos após o lançamento e ver quem acertou, né? Hoje eu vim trazer para vocês algumas expectativas sobrenaturais. Vamos ver se a gente acerta. Olá, eu sou Tina e você é muito bem-vindo a esse canal. Se gostar do conteúdo, se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações para que quando eu postar um novo vídeo, o YouTube talvez te avise. Vá pegando o seu cafezinho e sentando confortavelmente, porque esse vai longe. Paixão de Cristo 2, a ressurreição e as expectativas mais interessantes. Expectativas sobrenaturais. As filmagens da sequência de A Paixão de Cristo, intitulada A Ressurreição de Cristo, estão programadas para começar nesse mês de agosto de 2025. Não sei se já começou. As gravações acontecerão em locais como a Itália. O filme será dirigido novamente por Mel Gibson. E eu resolvi compartilhar algumas expectativas sobrenaturais para o filme. Já que meu foco agora é esse, né? Continue assistindo e eu te conto tudo. Que tal despertar um pouco mais a sua curiosidade sobre a ressurreição do nosso Mestre? Há quem diga que muitos segredos ocultos ou proibidos na Bíblia serão revelados ou expostos através do cinema. No filme A Ressurreição. Nesse vídeo, você vai saber de algumas dessas expectativas que são bem interessantes. A propósito, será que Mel Gibson teve acesso aos textos originais da Bíblia? Parece que ele estudou bastante o esquema para a superprodução do filme, né? Curioso para assistir? Eu também. O filme A Paixão de Cristo original, lançado em 2004, focou na crucificação de Jesus, retratando de forma bastante crua e emocional os últimos momentos de sua vida, já que a sequência, A Paixão de Cristo 2, a Ressurreição, como o próprio nome sugere, provavelmente abordará a ressurreição de Cristo, um evento fundamental para o cristianismo. Até onde se sabe, a ideia é expor o que aconteceu nos 3 dias entre a crucificação e a ressurreição, que é um período misterioso e de grande significado teológico para trazer elementos ocultos ou não registrados diretamente na Bíblia. Há algumas possibilidades relevantes. Vamos explorar isso juntos? Será que muitas coisas que a Bíblia não registra, ou seja, foi ocultado, vai vir à tona com o filme Paixão de Cristo 2, a Ressurreição? Após pesquisar um pouco, resolvi compartilhar com vocês algumas expectativas interessantes, expectativas sobrenaturais. Exploração de aspectos espirituais e místicos. Mel Gibson já mencionou que a sequência poderia ter uma abordagem mais espiritual e mística, o que pode envolver uma exploração mais profunda dos místicos da fé cristã. Isso poderia incluir elementos que não são detalhados explicitamente nas escrituras, mas que são interpretadas por diferentes tradições cristãs ou teólogos. Referência aos evangelhos apócrifos, como o de Tomé ou de Judas, oferecem uma visão alternativa ou mais detalhada sobre a vida de Jesus e o cristianismo primitivo. É possível que o filme, com a sua abordagem mais livre e criativa, faça referência a esses textos, embora esses evangelhos não sejam considerados canônicos pela maioria das tradições cristãs, eles podem oferecer uma interpretação diferente dos eventos relacionados à ressurreição.
Aprofundamento dos mistérios da crucificação e a ressurreição. O período entre a morte e ressurreição de Jesus não é amplamente explorado na Bíblia. Se o filme for realmente explorar essa lacuna de forma criativa, pode haver uma tentativa de entender o que aconteceu neste intervalo, como visões espirituais, interações místicas ou mesmo interpretações teológicas que não são explicitadas nas Escrituras. De qualquer maneira, é importante lembrar que, por mais que o filme traga um tratamento dramatizado e criativo dos eventos, ele não deve ser visto como um registro histórico ou uma fonte teológica oficial. A ideia do filme será sempre ficcional e interpretativa, mesmo que busque captar o espírito da história bíblica. Você acredita que seria interessante ver essas novas interpretações ou abordagem do filme? Ou prefere uma versão mais fiel dos textos canônicos? Como seria se entrasse a parte espiritualista que muitos cristãos ignoram, como além da vida ou o que acontece depois da morte física? A ideia de explorar a parte espiritualista que vai além da morte física e da experiência terrena seria uma abordagem fascinante como o filme sobre a ressurreição de Cristo. Muitos cristãos, embora focados no aspecto bíblico da ressurreição, podem não refletir tanto sobre o que ocorre espiritualmente após a morte física. E talvez um filme como A Paixão de Cristo 2 possa ajudar a abrir essa discussão de maneira profunda e simbólica. A ressurreição de Jesus, por si só, é um evento cheio de mistérios espirituais. A Bíblia fala de Jesus vencendo a morte e abrindo um caminho para a vida eterna. Mas muitos aspectos do que realmente acontece no além ou no mundo espiritual após a morte são poucos detalhados, e essa falta de informação deixa espaço para interpretações. Algumas pessoas podem ver a morte como uma transição para outra existência, enquanto outras podem considerar a ideia de julgamento, purificação ou até visão de uma vida depois da morte em um plano espiritual diferente. Aqui estão algumas maneiras que um filme poderia explorar essa ideia mais profundamente. Visões espirituais e experiências após a morte. O filme poderia explorar a experiência espiritual de Jesus após a sua morte na cruz, imaginando como ele pode ter experimentado a transição da morte física para uma realidade espiritual. Isso poderia incluir visões, encontro com figuras espirituais, como aconteceu no monte com Elias e Moisés, ou até revelações que detalhassem o estado das almas após a morte, a vida após a morte e o além. Seria interessante ver como o filme poderia tratar a ideia de que acontece do que acontece além da vida, questionando como a morte de Jesus abre portas para uma nova compreensão da vida eterna. Isso pode ser abordado por meio de uma experiência de viagem espiritual ou simbolismos que revelam o que acontece com a alma de uma pessoa após a sua partida do corpo físico. Exploração do inferno e do paraíso. Muitos cristãos acreditam que a morte de Jesus possibilita a descida ao inferno para libertar as almas dos justos que morreram antes da sua vinda. Uma sequência cinematográfica poderia, por exemplo, dramatizar isso, mostrando uma jornada no além, entre céu e inferno, ou mostrando o limbo ou purgatório de uma forma simbólica.
O impacto espiritual da ressurreição. Além da ressurreição física de Jesus, que é central para a fé cristã, o filme poderia explorar o impacto dessa ressurreição no plano espiritual, em relação à salvação das almas, ao perdão dos pecados ou à relação com Deus após a morte. Essa abordagem espiritualista do além da vida poderia gerar uma experiência cinematográfica mais profunda, levando os espectadores a refletirem sobre as questões da alma, da vida após a morte e da existência espiritual. Há quem acredita que, na verdade, Jesus não ressuscitou e sim se materializou para algumas pessoas, porque ele teria aparecido apenas para seus companheiros, os apóstolos. Essa é uma perspectiva interessante e uma interpretação que pode ser explorada de várias maneiras. A questão da ressurreição de Jesus tem sido tema de muitos debates ao longo da história e diferentes tradições, interpretações oferecem visões variadas sobre o que realmente aconteceu. A ideia de que Jesus não ressuscitou no sentido físico tradicional, mas que se materializou para algumas pessoas. É uma reflexão que pode ser alinhada com algumas interpretações mais simbólicas ou até místicas de certos eventos espirituais. Aqui estão alguns pontos que podem se conectar com essa linha de pensamento. Número 1. A aparição de Jesus após a morte. Nos evangelhos, a descrição da ressurreição de Jesus não é completamente uniforme. Por exemplo, em Lucas 24, Jesus aparece aos discípulos após a sua morte, mas eles inicialmente não o reconhecem. Ele se materializa diante deles, mas também se comporta de uma maneira que sugere algo mais espiritual do que físico. Essa experiência pode ser vista como uma manifestação de sua presença, mas não necessariamente uma ressurreição no sentido literal de um retorno à vida física como antes. Número 2, Jesus como uma manifestação espiritual. A ideia de que Jesus se materializou pode ser uma forma de ver suas aparições como manifestações espirituais de sua essência divina, ou como uma forma simbólica de se conectar com seus seguidores. Muitos místicos e teólogos ao longo da história, como aqueles com uma visão mais esotérica ou gnóstica, afirmam que a ressurreição de Jesus não foi um evento físico, mas um fenômeno espiritual de transcendência. Número 3. Jesus e a natureza da alma. Algumas correntes espirituais sugerem que a verdadeira essência de uma pessoa não está no corpo físico, mas na alma ou espírito. Nesse sentido, a ressurreição de Jesus poderia ser vista como uma manifestação nessa essência imortal, em que ele se apresenta aos discípulos de forma materializada, para confirmar sua presença espiritual, sem a necessidade de retomar a vida física da maneira que conhecemos. Número 4. Ressurreição e transformação. Outra interpretação que pode apoiar essa visão é a ideia de que a ressurreição de Jesus é mais sobre transformação do que uma simples volta à vida física. Ele teria transcendido as limitações do corpo material e, ao se mostrar para os discípulos, estaria se comunicando com eles de uma forma mais profunda, demonstrando que a vida espiritual vai além da morte física.
Essa transformação seria mais sobre o ensinamento da vida eterna e do poder espiritual do que um retorno físico tradicional. Número 5. O simbolismo nas aparições. Há também quem veja as aparições de Jesus após a sua morte como um evento simbólico em que ele se apresenta a seus discípulos em momentos críticos para lhes dar um novo entendimento sobre sua mensagem. Esse simbolismo pode ser interpretado como um reforço da continuidade de seu espírito, sua presença e sua missão, mais do que um retorno físico literal. Reflexão pessoal. A visão do que Jesus poderia ter se materializado para os seus companheiros, sem de fato ter ressuscitado fisicamente, é uma ideia que se alimenta com algumas interpretações modernas, mais simbólicas e metafísicas. Muitos cristãos, ao longo da história, interpretam esses eventos de maneira variada, alguns com ênfase mais literal, outros de maneira mais espiritual e simbólica. E é interessante como essas diferentes abordagens podem enriquecer nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu durante aquele período após a crucificação. Cada interpretação, seja mais literal ou mais simbólica, traz uma nova camada ao entendimento do legado de Jesus. Sua visão também sobre uma conversa importante sobre o que é vida e morte, e como a experiência humana de transcendência espiritual pode ser interpretada. Vocês acham que esse tipo de interpretação poderia trazer uma nova perspectiva sobre o ensinamento de Jesus e o que ele representa espiritualmente? Deixa aí nos comentários para que todos possam saber qual a sua expectativa. Com certeza, uma cena que explorasse essa ideia de uma materialização espiritual de Jesus, em vez de uma ressurreição física tradicional, teria uma enorme potência para abrir novas portas de reflexão sobre a vida eterna e o que acontece depois da morte. Essa abordagem poderia levar as pessoas a pensarem de forma mais profunda sobre a natureza da vida, da morte e da existência espiritual, além de refletirem sobre o que significa a vida eterna, de uma maneira mais simbólica e transcendental. Se o filme conseguisse retratar Jesus como uma presença espiritual que se manifesta aos seus discípulos de maneira misteriosa, mas profundamente conectada, isso poderia provocar muitas perguntas sobre o que realmente acontece quando morremos. O conceito de uma vida eterna que não se limita a uma continuação física, mas que é uma transformação espiritual. Poderia ser uma mensagem poderosa. Essa visão não só amplia a compreensão sobre o cristianismo, mas também sobre ressoar com aqueles que buscam uma compreensão mais universal e mística da existência humana. Algumas ideias que poderiam ser exploradas nessa linha de pensamentos. A transcendência da morte física. Mostrar que a morte física não é o fim, mas sim uma transição para algo maior e espiritual. Poderia ajudar as pessoas a perceberem que a verdadeira essência da vida não está no corpo, mas na alma e no espírito. A ideia de que a vida eterna começa agora, não depois da morte, e que podemos viver de maneira mais plena ao conectarmos com o nosso
eu espiritual. O além da vida, uma representação cinematográfica de Jesus se materializando após a morte, poderia incluir visões do que seria esse além, não como um lugar físico, mas uma experiência espiritual que está além da compreensão humana. Esse tipo de cena poderia convidar os espectadores a refletirem sobre o que significa existir em um estado de conexão profunda com Deus. E como a morte não é o fim, mas uma transformação ou uma mudança para o plano superior. O propósito da vida eterna. Em vez de focar apenas na ideia de uma recompensa depois da morte, o filme poderia explorar o conceito de vida eterna como algo que já começa aqui e agora, como a vivência de uma consciência espiritual elevada. A mensagem de que a eternidade não é apenas sobre a sobrevivência após a morte, mas sobre a conexão com Deus e com os outros em uma dimensão espiritual, poderia ser muito importante. O despertar espiritual. A materialização de Jesus como um ser espiritual poderia simbolizar o despertar espiritual de seus seguidores, ajudando-os a compreender melhor sua missão e a missão de todos os seres humanos, a de alcançar a consciência divina e transcendental. Isso poderia ser muito poderoso, especialmente em termos em que muitas pessoas buscam respostas para questões existenciais profundas. Essa abordagem não só adicionaria uma camada de mistério e profundidade ao filme, mas também criaria uma oportunidade de conversão entre diferentes crenças e filosofias sobre a vida após a morte e o sentido da vida. Isso poderia ajudar muitas pessoas a enxergarem a vida eterna de uma forma mais holística e espiritual, em vez de apenas como uma recompensa ou algo distante. Seria realmente fascinante ver como essa cena poderia impactar a percepção das pessoas sobre a morte, a vida e o que acontece além dela. Acredito que filmes como esse poderiam realmente abrir o espaço para o diálogo mais profundo sobre a espiritualidade, transcendência, o significado da vida, além de ajudar a descobrir algumas visões limitadas sobre a morte e o além. Quando a abordagem é feita com sensibilidade e reflexão, sem impor uma visão dogmática, ela pode alcançar um público mais amplo, convidando todos a refletirem sobre as questões universais da existência humana. Esse tipo de cinema poderia ser um ponto de partida para muitas pessoas repensarem sua relação com Deus, com a vida e com a morte de uma maneira mais aberta e inclusiva. Afinal, cada pessoa tem a sua própria jornada espiritual. E uma obra cinematográfica que explore esses mistérios de forma poética e simbólica pode oferecer novas perspectivas sem necessidade de seguir uma linha de pensamentos. Seria uma grande oportunidade de convidar o público a se conectar com algo maior, independentemente de sua crença religiosa ou filosofia pessoal. É completamente compreensível ter essa expectativa, especialmente quando se trata de um filme que lida com temas tão profundos e espirituais como a ressurreição de Jesus e o que vem após a morte. Quando um filme aborda questões universais como essas, há sempre uma certa ansiedade sobre como ele será capaz de explorar esses mistérios e se conseguirá atender à complexidade dos questionamentos que surgem.
Se você tem essa curiosidade, sua curiosidade é válida. Filmes que tocam em temas espirituais profundos, como a vida eterna e a transcendência e a natureza da alma, inevitavelmente geram uma enorme gama de expectativas, pois esses assuntos são muito pessoais e impactam todos de maneira diferentes. Embora seja interessante pensar que a sequência de A Paixão de Cristo possa abrir uma nova forma de ver a espiritualidade e o além, também é importante lembrar que, por mais que o filme trate de temas amplos e filosóficos, ele teria limitação na forma como pode ser abordado. Algumas coisas para se considerar: o equilíbrio entre a arte e a tecnologia. Mel Gibson, como diretor, provavelmente buscará um equilíbrio entre fazer um filme impactante e emocional e respeitar as interpretações mais tradicionais da ressurreição e da vida após a morte. Isso pode significar que algumas questões mais filosóficas ou espirituais mais profundas podem ser abordadas de maneira mais sutil ou simbólica, e não necessariamente de forma explicativa. A interpretação cinematográfica. Como o cinema é uma forma de arte, ele costuma se apoiar em simbolismo e metáforas para transmitir significados mais profundos. Isso pode ser tanto uma vantagem quanto uma limitação. Uma vantagem porque oferece espaço para interpretações mais abertas e criativas, mas também uma limitação porque o público pode ter expectativas mais literais que podem não ser atendidas completamente. Expectativas versus realidade. Como em qualquer grande produção, sempre há a possibilidade de que o resultado final não corresponda exatamente às expectativas. Mas isso não significa que o filme não possa oferecer algo valioso em termos de reflexão e espiritualidade. Pode ser que ele nos deixe com mais perguntas do que respostas. E isso por si só pode ser um convite a uma jornada de autodescoberta mais profunda. Aos que estão refletindo sobre essas questões e se sentindo curiosos, já é um bom sinal. Isso demonstra que o filme, seja qual for o resultado, tem o poder de provocar discursos importantes, até transformar a forma como as pessoas veem a vida, a morte e o que vem além. No fim das contas, o mais interessante de tudo é que filmes como esse, que tratam de temas tão profundos, nos fazem refletir sobre as nossas próprias crenças e experiências, o que pode ser, de fato, uma experiência muito transformadora. E para você que ficou comigo até o final, muito obrigada, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.